idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Ouvintes, é sempre uma honra e um prazer, e hoje na nossa jornada teológica com um tema muito forte: os avivamentos históricos e o poder, deles no meio da comunidade cristã. Então, se você aí é uma pessoa que é curiosa para saber sobre avivamento ou já se fez uma pergunta, estamos precisando de uma reforma, de um avivamento? Então hoje é um pouquinho sobre esse assunto. Por que eu digo pouquinho, queridos? Porque é muito amplo, é muitos avivamentos, não vamos pincelar eles hoje, mas a gente quer trazer a raiz do avivamento para que depois, quando a gente for explicar um por um, você já entenda o que é avivamento, tá bom? Então hoje estou aqui com o professor também, juntamente com o músico Ágape, Ágape, dá suas considerações aí, seu boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos, gente, é um prazer, uma alegria imensa estar falando com vocês aqui. Esse tema é um tema que nos capturou, Nós somos metodistas e a nossa denominação começou com um homem avivado, John Wesley. E é um tema que tem nos capturado, um coração incendiado, avivamento, Deus tocar a terra. Perfeito. Os reflexos disso, e nós entendemos que nós precisamos disso, o Senhor tocando a terra. E hoje também, estou aqui, gente, só para lembrar para vocês, estou ao vivo no Instagram Casal Delta, como também na Rádio Melodia 87.9. Estou com o nosso digníssimo, gente, e é quem é o protagonista hoje do avivamento. Pastor Valverde está aqui comigo hoje mais uma vez, nos abençoando nessa mesa. Pastor, dê a sua consideração aí. Olá, meus queridos, eu me sinto honrado quando ele diz que é o protagonista. Oh, meu Deus, mas em todo avivamento o protagonista é o Espírito Santo de Deus, o protagonismo é dele, Eu quero agradecer ao Eliel, quero agradecer aqui essa mesa, Esse convite, esse professor, esse jovem tão dinâmico, E tá aqui do lado do meu sobrinho Ágape, aqui em Vitória da Conquista, falando de avivamento. Meu Deus, é um sonho. Eu me sinto um pouco mais avivado ter esses dois jovens aqui tão cheios de espiritualidade, tão cheios do amor de Deus, e falar para vocês, ouvintes aqui da Melodia, E os que estão compartilhando aí no Insta sobre esse assunto. Queridos, vamos começar, pedir ao nosso amigo Ágape aí para fazer uma introdução, para abençoar nossa aula. Amém. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Compartilha no WhatsApp aí pra passar pra gente. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, está nos corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, está nos corações, tu és a resposta, Jesus. Até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Você que estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu
estás no controle. Amém. Glória a Deus. E queridos, agora, para introduzir essa conversa, nosso amado Ágape vai continuar ali, porque já a gente vai ter mais louvores, que eu sei que é algo que também motiva, né, a todos, a música. Mas eu quero começar com o primeiro avivamento, pastor. Claro que aqui eu estou usando realmente o anacronismo, trazendo algo de outra época, mas olha o que o texto de Atos, capítulo 2, versículo 1 diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então a primeira pergunta que eu faço para o senhor, pastor, o que é, né, de fato um avivamento segundo a Bíblia? Bem, é uma manifestação religiosa que Deus traz ela, né, através do um despertar, é um incendiar os corações e que as pessoas transformam, né? Elas não só transformam o caráter, a forma de viver, a forma de pensar, e a forma agora de ressignificar a vida espiritual da pessoa, né? Isso, o avivamento tem esse poder de ressignificar. Mas é uma coisa que a gente faz muito errado nos dias de hoje, é pegar esse avivamento ressignificado para o indivíduo e querer fazer isso no coletivo e querer impor que o coletivo seja avivado. Agora vocês serão avivados porque eu estou avivado e vocês... Uma obrigação, né? Fazer isso por uma imposição. E esse avivamento, ele só vem literalmente com arrependimento de pecado, com o coração contrito e quebrantado, e primeiro de forma individual, para depois agir no coletivo e fazer as transformações políticas, sociais, econômicas, morais, em todas as áreas. O avivamento pode fazer, sim, essa comparação. Perfeito. Essa mudança. Pastor, eu creio que todos que estão nos acompanhando conhecem muito sobre avivamento. Eu já ouviu falar de alguns, né? A gente tem aí a famosa Rua Azusa, foi um movimento ali na Rua Street, nos Estados Unidos, e ali tomou uma proporção muito forte. Mas tem outros que marcaram. Eu queria ser um pouquinho mais antigo. Tem algum que o senhor poderia nos contar e pontuar um pouco a história? Olha, na verdade, pela quantidade, pelo período, né, depois pós-Cristo, e pela quantidade de nações do mundo cristão, se a gente for basear pelo quantitativo, a gente vai ver poucos grandes avivamentos relevantes, né? Não são muitos. Esse é o problema. Não é muitos. Em 1906 houve esse da Rua Azusa, mas um pouco antes, no País de Gales, houve o de Evan Roberts, em 1904. Perfeito. Né? Aquele avivamento que era interessante, que quando ele veio através de Evan Roberts, um jovem ainda, né? 27 anos, 26, e que tudo mudou no País de Gales. As pessoas não queriam mais ir a bares. As prostitutas não eram mais prostitutas, se convertiam, né? Mais de 100 mil pessoas atingidas de uma forma direta, pessoal, rápida. Teve um detalhe ali naquele avivamento de Evan Roberts, que até a forma de tratar os animais era diferente. Então, as minas de carvão e o tratamento dos animais, porque eles tratavam com selvageria, né? Com ódio, com uma imposição, e hoje em dia as pessoas tratavam com amor os animais. Os animais não obedeciam essa voz, esse comando, o novo comando de amor, né? Sim. As partidas de futebol ficaram vazios, os campos, porque não havia mais partida, porque não havia mais público. As pessoas não queriam mais saber de nada. Elas queriam saber de Deus, apenas de Deus, de falar em Deus, de buscar Deus. Isso traz uma alegria eles estarem em comunhão todos, sempre, ao mesmo tempo. E o avivamento é isso, é a transformação de literalmente daquilo que nós pensamos e somos, e agora que Deus seja, né? E isso não gera mídia, mas gera uma repercussão enorme na vida das pessoas e da sociedade como um todo, né? Pastor, analisando isso, o senhor acha que nesse específico, até em outro também, se eu quiser lembrar, houve alguma resistência? Avivamento, ele traz uma resistência de forma política ou religiosa? É interessante que no início, quando está bem acesa a chama no coração, todos entendem assim de uma forma tremenda. Algo muito instantâneo, né? Muito algo junto, instantâneo, né? Então não há muita resistência por parte de ninguém, porque não tem como resistir. É incrível que na época de John Wesley, vou falar de John Wesley, aquele baixinho de 1,40 m e pouco para 1,50 m. Tinha uma habilidade. Calçava 32 ou 33 o sapato do John Wesley, né? 19 irmãos. 19 irmãos. E aí a rainha da Inglaterra fala bem assim: eu temo
muito mais... Eu não tenho medo, eu tenho mais medo desse homem ajoelhado orando do que de um exército. Desse grande homem ajoelhado orando, do que o exército da França todinho vindo contra nós. Então você vê que a resistência política, essa visão dessa... Se dobrava o avivamento, né? Se dobrava, porque era algo que não teria como... Porque o avivamento, ele não atinge... a questão material, ele não é assim uma coisa que muda. Porque eu estou vendo aqui uma coisa, o futebol hoje eu vou ter que ir de camisa amarela porque é jogo da seleção, eu vou ter que ir de camisa do Vasco, né, de Cruz de Malta porque é jogo do Vasco. Ele não traz essa perspectiva de estereotipada do que você vê. É algo que vem dentro do coração. E como é que algo que toca teu coração e que vem com uma força muito grande da parte de Deus, como é que a pessoa vai resistir isso? Dizer, não, eu sou contra o avivamento. O rei, não. Manda fechar todas as igrejas, não quero ninguém avivado aqui. Não tem como fazer isso. Não existe. Porque a força disso, impactante demais, é maior que um trovão e um relâmpago cair na cabeça de um homem. Uau. Perfeito, pastor. O avivamento vem. E o interessante é que a todos aí também, que no Instagram nos acompanha, aqui na rádio, muitos músicos nos acompanham, que o avivamento ele sempre também vinha com avivamento, como o senhor falou, social, até os animais, né? O tratamento com animais mudou. Tinha um avivamento religioso, pontos na igreja mudava, como também o avivamento na música. Isso. A gente tem nesse período, né? Alguns homens, como Carlos Wesley, irmão de John Wesley, que produziu aí boa parte do que a gente conhece hoje como Inário Cristão. A harpa cristã tem músicas dele também. Isso. E aí agora perguntando aqui pro Ágape, como ministro aí, como uma pessoa que tanto toca como ministra, você acha que mudou muito a música dessa época, a música antiga? A gente fala música da harpa, música erudita, música das igrejas. Para hoje, o que você vê de diferente? Seja cristocêntrico, o que você analisa como músico e fala, rapaz, naquela época tinha um detalhe, agora tá faltando. Ou nessa época não tinha e agora tem. Qual é esse paralelo que você faz? Eliel, eu tenho por essência ser um cara meio esperançoso e otimista. Eu poderia criticar em diversas formas a música cristã brasileira. Sim. Só que Deus sempre levanta o remanescente. Por exemplo, eu escolhi essa canção que eu abri, Caminho no Deserto. Ela fala sobre um texto de Isaías 43, verso 19, que para mim é um texto que você dá o beabá do avivamento. O profeta Isaías diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não sabeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando a gente vai olhar para o livro de Atos 2, a vinda de Jesus, teve um cara que foi o precursor de Cristo, João Batista. João Batista, aquele contexto da religião da época, né? Todo corrompido com a questão de Roma. E o que ele fez? Ele se separou, foi para o deserto, não era sozinho, mas ele foi reformar, caminho no deserto. Ele foi trazer, assim como Lutero fez com as teses, ele foi reformar. E quando Jesus veio com o Espírito Santo, ele tinha um caminho para passar. E eu tenho visto que vários movimentos de adoração que têm se despertado baseado em avivamentos locais. Por exemplo, a gente está falando de essa música da Caminho do Deserto, é a música da Bethel. Se você for olhar para a canção que lançou eles para o mundo, Pai Nosso, tem um vídeo no YouTube com o pó de ouro descendo, cara. A manifestação do reino dos céus. E aí um movimento genuíno que com certeza foi baseado em oração, baseado em muita palavra. Tá lá o nosso irmão da Bethel, que é o escritor dos livros, agora não estou lembrando o nome dele, mas é o pastor da Bethel e um movimento de adoração. E você vê, o John Wesley tinha junto com ele o quê? Charles Wesley. Porque o que é o papel da música nesse tudo? A música catequiza, a música é doutrina. Então se você tem que fazer um retorno à palavra, um retorno às escrituras, um retorno, uma reforma, um retorno à santidade, a um estilo de vida verdadeiro, genuíno, a canção que carrega isso. Perfeito. E um detalhe também muito interessante, pastor, é que quando a gente vai falar sobre avivamento, ou seja, algo em geral também, né? Não só avivamento, mas até a estrutura de igreja, muitas pessoas têm uma certa dúvida enquanto à parte da sociedade mesmo. Por exemplo, todas as vezes que o avivamento surgiu, uma crise estava instaurando naquele país. Mas uma crise de nível... Quem resolve isso aqui? Né? Olharam para a política ou para a monarquia na época
Não tinha jeito. Podia colocar dinheiro, não funcionava. Olhava para filósofos da época, não viam. Do nada vinha um avivamento. E o avivamento transformava o país. Que é isso que eu quero que vocês entendam. Que os avivamentos que a gente está citando, todos foram para o local. Mas mudou tudo. E aí uma pergunta que eu separei aqui, que eu achei até interessante também, a comparação que eu havia colocado com o pastor, que é assim, ó, quais elementos culturais costumam preceder ou influenciar um avivamento espiritual? Quais elementos culturais? Que costuma preceder antes de que o avivamento venha. Olha, elementos culturais não precedem muito, né? Top. Nem filosofais, porque a gente vai ver aí o iluminismo, sim, né? O avivamento não veio porque houve iluminismo. Vamos falar do iluminismo da época de Martim Lutero, sim, né? Ele não veio porque Martim Lutero trouxe o iluminismo. Não veio antes para o Martim Lutero vir depois. Não foi um alicerce, não é. Ele vem com as suas construções políticas, etc. O relativismo, o iluminismo, o existencialismo, né? Sabe, o renascentismo. Todos esses movimentos filosofais, eles não participam diretamente do avivamento, porque o avivamento é algo muito espiritual. Ele está além da filosofia humana. Ele está além dos conceitos e daquilo que o homem pode criar como razão e existência de si mesmo. O avivamento, ele transpassa a razão humana. O avivamento, ele não se explica pela fala do homem ou pelo sentimento humano. O avivamento é algo de Deus, diretamente no coração do homem. Então ele contrapõe isso, sobrepuja tudo isso. Agora, se eu tivesse que basear isso, eu diria na questão de perseguição da igreja. Sim. A maioria dos avivamentos vieram quando a igreja literalmente, numa parte deles, né, a gente vai ver o do avivamento do século XVII, né? Depois da Rua Azusa, que tinha essa perseguição, né, a dificuldade. A gente pode entender a questão da segregação racial de William Seymour, né? Que não estava fácil. Ele era um grande teólogo, um homem de Deus, um homem culto, um homem temente a Deus, mas infelizmente ele não podia participar da sala da escola bíblica dominical, nem dos cursos seminários e nem da igreja, porque ele era negro. E ele tinha ficado lá de fora, sentado. Ou seja, a cultura influenciou um pouquinho, né? A cultura influencia. Aí você vê uma perseguição, né? Você vê... então é assim... Todas as vezes que a igreja, na maioria das vezes que a igreja foi, que o homem foi, que houve esses avivamentos, era um momento de perseguição religiosa. Era um momento de perseguição e que a igreja passou por dificuldades. E é por isso que é interessante, porque Deus trabalha exatamente nesse ponto. Quando nós estamos perseguidos, nosso coração está fragilizado, nossas emoções estão desfragmentadas, nossa razão deixa de existir, nós deixamos de ter razão. E politicamente nós estamos sofrendo perseguições. Nós não temos a quem buscar. Nós vamos buscar o que vem do alto. Vamos buscar a resposta de Deus. É interessante que quando nós buscamos a resposta de Deus, e aí vem a sinceridade, olha, se eu buscar Deus, eu vou morrer. Se eu não buscar, eu vou morrer do mesmo jeito. A situação política está aí. Tudo está contra mim. Então eu só tenho que entregar literalmente meu coração a Deus. Talvez seja... para falar de avivamento nesse mundo relativista, olha só, nós vivemos uma igreja desfragmentada em 2025, já aconteceu isso desde 2020, tem 2020 e 20 e tantos anos que Deus veio ao mundo, que Jesus veio ao mundo, que mudou a história do Novo Testamento. No ano 60 que houve os grandes apóstolos. Sim. Nós estamos em 2025, nós já passamos quase 2.000 anos desse período, nós vivemos 12 mil quilômetros de distância disso, ou 13, porque é no Oriente Médio, nós estamos na América do Sul. A nossa cultura é totalmente diferente, o nosso tempo é totalmente diferente. Aos olhos humanos, nada aconteceu daqui para lá. Daquele tempo até hoje, nada aconteceu. Então, para a gente buscar um avivamento dentro dessa perspectiva, nós não temos como, porque a nossa raiz é baixa, nós somos desfragmentados, é líquido demais a nossa base espiritual, a nossa crença a Deus, demais, né? A nossa cultura a nível de ser crente, de ser cristão, é muito, muito, muito relativo em relação a eles. Nós estamos muito longe disso. Se não houver aí vem a história. Eu acredito que quando o mundo se levantar contra a igreja,
e perseguir, fechar e matar crente no meio da rua e prender pastores e houver uma perseguição, eu aí acredito que aí vem um avivamento e a igreja vai ficar maravilhosamente linda e bela. Nível, né? Vai para um outro nível, porque agora assim, eu sou crente, eu vou morrer, né? Vou ser preso. Então agora eu tenho que buscar de Deus o avivamento para que tenha sentido e eu passe a ser um deles, carregar as marcas de Jesus na cruz. Né? Forte, pastor, forte. E isso aqui, queridos, é interessante a gente entender porque assim, ó, a sociologia, ela é uma matéria não tão longa, né, recente. Auguste Comte, que foi um francês que elaborou ela, junto com outros teólogos, como Émile Durkheim, né, outros homens. Qual era a ideia da sociologia? A partir de avivamentos e também de coisas sociais, como o iluminismo, racionalismo, alguns homens perceberam que a sociedade estava passando por outro rumo. E precisava agora ser algo científico. E aí surgiram esses homens. Mas tem uma perguntinha aqui, pastor, só para o senhor explanar também, ó. A sociologia, ela interpreta, né, fenômenos religiosos e sociais. Como que o senhor acha que a sociologia, ou a ciência em geral, olha para o avivamento? Como que é essa interpretação da ciência para o avivamento? Porque o avivamento, a gente sabe as coisas que acontecem. É milagre, é 10, 15, 20 mil pessoas se convertendo em massa, né? A gente tem nosso batedor aí da psicologia, que é o Freud, dizendo que é impossível alguma coisa coletiva acontecer, e a Bíblia tá aí para provar literalmente o contrário, né? Então a gente tem aí que o avivamento incomoda, parece que espeta mesmo algumas coisas da ciência. Como é que você olha essa interação? Olha, essa pergunta é maravilhosa, não é, ô nobre Ágape? Porque assim, o movimento avivalista para a sociologia, para o mundo contemporâneo, é mais um dos grandes movimentos, como o Festival de Woodstock, Rock in Rio, né? Então eles tratam isso com o relativismo e com a falta de conhecimento do que é espiritual, porque eles não são espirituais. Eles não podem, eles não têm capacidade de determinar a régua ou dar o patamar, o nível para algo espiritual, né? Para o que é algo espiritual. Então eles vão fazer todos esses estudos dentro daquilo que ele conhece. Agora é interessante que eles entendem que algo diferente acontece. Sim. Eles só não sabem explicar o quê. Como eles não sabem explicar o quê, eles rotulam para aquele momento. Perfeito. Época de Copa do Mundo, as pessoas estão ligadas no futebol de cada país, vai apresentar na Copa e quem vai ganhar, né? Esse movimento de rever aquilo. Época de Jogos Olímpicos, quem vai ser o campeão brasileiro de judô? Quem vai ser qual é o nosso grande, né, o grande atleta? Aí eles têm na sociologia, eles têm, olha, vamos prestar atenção nesse atleta, nesse aquilo. Então é um movimento de atenção e voltada para aquilo, né, destaque para aquilo. O movimento do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, né? Olha, todas as bandas, quais são as bandas? Lollapalooza, né? O Woodstock, o movimento que houve com aquela, eu esqueci agora, né? Aquele momento que teve do New Age, né? Que dá um outro nome, eu esqueci agora, meu querido, me ajuda? Não né? lembro. Nos anos 60, 70, o New Age. Não, veio com a era de Aquário. A era de Aquário. O Aion. A Aion, exatamente. Então, é tudo movimento. Aí, também tem os evangélicos, e tem lá os movimentos deles. Tem o movimento avivalista. Eles só não entendem a profundidade que é, como surge isso. Porque só pode falar e explicar de avivamento quem foi realmente avivado, quem realmente vive essa história. Perfeito. É uma coisa que você não tem... Você não pode traduzir o sentimento que há em Cristo, que está em você, meu nobre professor, para uma sociedade que não sabe nem quem é Cristo. Eles não vão entender. A gente precisa primeiro então, essa estabelecer, é a diferença da né? sociologia, o que eles entendem como avivamento, e o que é realmente o avivamento espiritual. Perfeito. Queridos, vocês que estão pelo Instagram aqui do Casal Delta, aqui também pela rádio, toda a nossa rede social, estamos aí, né, ligadinho no Android, iOS, você pode estar baixando também para ouvir, mas eu vou ainda mais fundo aqui também, né? Olhando para o louvor, Ágape, você acha que o louvor, né? Acha não, né? No seu entendimento, você vê que o louvor é uma porta para o avivamento? Ele consegue trazer isso? Porque eu digo assim, quando você olha para a Rua Azusa, por exemplo, eu vou citar porque é o mais conhecido para os ouvintes, né? Até eles se acostumarem com outros. Começou a galera louvando dentro de um quarto, de um apartamento, né? E aí pessoas ouviram e descobriram que pessoas estavam sendo curadas nesse apartamento. E aí a rua
encheu de gente. Ficou famoso por causa da rua Azusa. A rua inteira, por causa de um louvor, foram lá averiguar que tinha milagres e tal. Então você hoje olhando, e você pode até citar algum testemunho que você já viu que o louvor abriu porta para alguma coisa. Você acha que o louvor tem esse papel? E já engatando nisso, já toque depois também uma música em cima. Eu só queria ajudar a tua Sim, pergunta. Eu posso, meu nobre? É porque uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. Será que essas músicas contemporâneas que as pessoas andam adorando dentro da igreja, elas podem trazer um avivamento? Perfeito. Porque aí a pergunta, você está falando dos louvores da Rua Azusa. Eu quero fazer uma pergunta. Que tipo de louvor era que eles louvavam e todos ficavam curados? Será que o louvor de hoje está trazendo cura? Porque veja, querido, quando você fala dos grandes momentos da igreja, aquelas igrejas avivadas do século, da década de 40 do século passado, e etc., as músicas que tocavam ali, elas hoje em dia nem se fala. Diferente. A letra também, né? As letras, então, nem se fala. A letra, a composição. E aí? Entendeu, meu nobre? Gostei. É isso que eu queria fazer. Então vai que é tua. Eu acho que a questão é essa, pastor. Qual louvor? Qual louvor nós temos cantado? O cenário tá aí, o Senhor pôs o cenário, né? O caos que prediz a manifestação da glória. Nós estamos vivendo esse caos. Eu tenho tido o privilégio de estar aqui nos momentos na rádio aqui, dos momentos dos programas de notícia. Hoje, o amigo Dilson trouxe uma notícia do rapaz que tirou a própria vida. Nós estamos vivendo num contexto de pós-pandêmico, que todo mundo perdeu alguém, a depressão, a ansiedade, o sofrimento. A questão é que, quando você tem esse contexto de caos, de necessidade de intervenção, as pessoas voltam os seus olhos porque elas sabem que quando o calo aperta, o que pode não toca. Porque quando você está prestes a descer um avião, o que você vai fazer? O avião deu pane. Você vai pedir perdão a Deus, cara. Todo mundo sabe o caminho de volta. Então, quando Deus tira o nosso chão, quando Deus tem as maneiras dele de nos conduzir para uma verdadeira necessidade do Senhor. E essas canções são geradas em verdadeiro... João Wesley. João Wesley estava voltando da sua viagem missionária para as Américas, e ele, no contexto de um naufrágio de um navio, ele viu um grupo de missionários moravianos. Eles louvavam ao Senhor em meio a um contexto de morte, cara. E ele ficou em crise porque ele estava com medo da morte. Aquilo despertou uma crise nele. O louvor pode abrir portas. O clamor é a chave, e o clamor em forma de louvor. É incrível que nessa história eles estavam louvando ao Senhor. E aí John Wesley fala bem assim: eu queria ter a fé que vocês têm. Vocês mesmo em prenúncio de morte, vocês louvavam o Senhor calmamente. Eu falei, você não tem essa fé? Não. Então continue pregando até que essa fé venha. E o que acontece? Eu queria... Tem um movimento que eu gosto muito, porque é um movimento mais próximo dos nossos dias, um movimento que tem tocado a minha geração. Isso. Que é o Jesus Movement. Um movimento, no meio é um movimento hippie nos Estados Unidos, nos anos 50, né, 70 anos atrás. De repente houve um mover, um despertar. E teve um desses jovens hippies, que ele era um descendente judeu, que era também um cantor de rock pop star na época, Keith Green. Ele se converteu e ele não durou muito tempo, não. A vida dele foi uma semente. Ele faleceu em pouco tempo, mas ele deixou uma mensagem. E uma das canções dele, é a canção que eu queria ministrar agora, Senhor formoso és, tua face eu quero ver. Isso. Louvado seja Deus. A gente não tem canto. E eu louvo a Deus porque, se você for ouvir a inologia da nossa nação, tem uma galera aí que tem convertido a nosso louvor a Cristo. A centralidade e necessidade de Cristo. Só um minutinho, querido. Você falou uma coisa tão importante e muita gente passou despercebido. Fala detalhadamente quem era essa pessoa, o ano e o que ele fez. Repete de novo, porque isso é muito importante. Perfeito. Tem muita gente que não ouviu. Keith Green, um cantor norte-americano que ele era descendente de judeus. Ele era um popstar na época. E ele se converteu num movimento chamado Jesus Movement. Hoje em dia você vai lá na Amazon Prime, se eu não me engano, nas aplicações de streaming, tem lá o filme Movimento de Jesus. Movimento de Jesus. E você vê as histórias desse movimento. Até hoje, o movimento Vineyard, que saiu dessa época. Eu fui tocado particularmente por um homem chamado Gregório McNutt, que ele veio e foi discipulado por Leonard Ravenhill. A época parecida. Perfeito. E queria louvar essa canção de Keith Green, Senhor formoso és, a versão brasileira dela.
E que o Senhor possa despertar Glória em nós esse desejo por avivamento. Porque só Ele tem a resposta para nossa dor, para nossas angústias, para nossa ansiedade. Ele tem a cura. Então, Senhor, reacende a chama em nós, Deus. Como jovens, como igreja, como velhos, como os anciões, como crianças, nós clamamos, Senhor. Como cidade de Vitória de Conquista, nós clamamos por Tua presença, Deus. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu Essa foi bênção pura, discussão em alto nível. Aleluia, Senhor. Amém, queridos. Meu Deus, eu não tenho o que falar aqui, gente. Eu não vou falar mais nada, não, sabe? Eu só ficar ouvindo. Pode, porque o Espírito Santo de Deus me tocou aqui profundamente. Ó, tem uma pessoa aqui dizendo que está em Guanambi, ouvindo e vendo a live. Um abraço ao pastor Valverde, Eliel e Ágape. Deus abençoe, querido. Aqui no Instagram tá Tatá Soares. Tatá tá Soares, em Guanambi. Não, nessa não. Não é não? Tatá, ó, um grande beijo, tá? É uma honra ter você aqui com a gente. Durante a live, pode fazer perguntas. Depois dá uma descrição aí, além de onde você tá falando. Thaís Soares o nome. Thaís Soares, não é Guanambi, é Santos, não é? É, Guanambi ali. Então, já agradecemos. Sim. Thaís, da nossa igreja, nossa chamar, lá. Meu Deus, beijo, Thaís. Thaís é braço direito, esquerdo, é coluna daquele ministério, é o chamar. A nossa igreja, muito né? obrigado, tá bom? Que Deus continue abençoando. Fique à vontade para fazer perguntas, também para interagir e mandar essa live para todos. Gente, após essa música aí, eu creio que a música ela é complicada de ser cantada hoje de forma autêntica, porque os episódios de cada música não foi numa igreja, num show para 10 mil pessoas. Era sempre em problema, sempre passando alguma dificuldade, como aquela música Mais Perto de Ti. Me esqueci agora o comecinho dela. Perto quero estar. A música foi feita em um contexto de guerra. Rude Cruz, em um contexto de guerra. Ou seja, tem muitas músicas que a letra é bonita, ela tem uma força, mas quem escreveu não estava vivendo o que a gente vive hoje. Eu tô dizendo aqui que agora é pra gente viver igual, pra poder cantar? Não, mas o espírito é o mesmo. O espírito precisava ser o mesmo. E, gente, a gente precisa cortar aqui pro nosso bloco, tá? Vocês do Instagram vão estar ao vivo comigo, mas eu vou deixar uma pergunta. E hoje, será que estamos vivendo um tempo de avivamento? Como que a gente pode identificar um avivamento genuíno? Isso aí vai ficar pro próximo bloco. Então, corre lá, chama a sua família, aquele momento ali de café, pegue ali a sua Bíblia e venha cultuar com a gente, tá bom? Um grande beijo e até daqui a pouco. Puxa,
Ainda hoje, educação financeira não faz parte da grade curricular escolar. E nem por isso você ficará sem obtê-la e deixar o dinheiro te controlar. A partir de nossas dicas, você poderá tomar as rédeas de sua vida financeira e equilibrar suas finanças pessoais. Não deixe para estabelecer essas metas apenas no início de um novo ano. Comece agora mesmo. Apoio... Melodia, Melodia! Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. No Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Mussarela peça ou pedaço, quilo 32,80. Aceipa e peito bovino peça ou pedaço, quilo 21,80. Farinha de trigo tipo 1 tradicional fina, 1 quilo 4,28. Válidas até 16 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos, queridos, e aqui também no Instagram. Pastor, vamos continuar e agora para um tema, né? Uma parte muito importante. Existe um avivamento acontecendo nessa geração? Uau. E como identificá-lo? Então, é uma pergunta para o senhor. Existe e como identificá-lo? Olha, diante do que eu vejo da igreja hoje, não. Tá. Né? E é fácil de identificar um avivamento. Perfeito. Muitos dizem, minha igreja está avivada, sabe? Inclusive, minha igreja está tão avivada que quando a gente faz os cultos, as pessoas colocam quilos e quilos de alimento e cesta básica, como na igreja de Atos 2. Aí cita os benefícios, né? Aí cita os benefícios. Depois faz as lives. Estamos aqui na comunidade tal, doando cesta básica. Sim, sim. O avivamento já não vai estar nisso, na mídia, né? O avivamento, ele é o oposto daquilo que é anunciado na mídia. Perfeito. O avivamento funciona dessa forma, porque o verdadeiro avivamento é quando o coração do homem, indivíduo, em persona, tá, está quebrantado e contrito, está literalmente entregue, pedindo a Deus. Quando John Wesley quis ser usado por Deus, ele se trancou no quarto, esmurrou, falou: ou você me usa, Senhor, ou você me mata. Né? Veio ali um vento ali da parede, ali, jogou ele de um lado ao outro, o irmão dele preocupado com aqueles gritos, né? E aí ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento e foi usado, John Wesley. Então, como é que as pessoas podem estar buscando avivamento se elas buscam hoje? Não estou falando todos, existe uma minoria bem minúscula, talvez 1 em 1000 dentro das igrejas. Uhum. Como é que elas estão buscando avivamento se tudo que elas querem é o status do cargo que ela ocupa de pastor? Se tudo que elas não abrem mão é da condição de estar superior aos outros. Tá. Avivamento não trabalha dessa forma. É o oposto. O maior é o menor. O maior é o que serve. O menor é que é servido. Sim. O avivamento é totalmente diferente. Então, nós não temos buscado esse avivamento porque as pessoas elas estão muito cheias de si. As igrejas elas estão muito cheias de status.
os membros da igreja estão muito cheios de observações ao lado, se a pessoa quer alguma coisa, se tem dinheiro ou não tem, como ela está a situação dela. Muita crítica. Elas estão muito preocupadas em criticar e julgar. Mas e não quer ter resposta de oração para isso. Elas estão muito preocupadas em podar o outro, se o outro estiver crescendo dentro da igreja, para que não apareça ela e que apareça a figura. Eu sou o líder, eu sou o cara, eu sou o que grita, eu sou o que faz. Então, avivamento não vai acontecer nesses termos, sabe? Eu não entendo pastor que não serve. Difícil, né? Não faz sentido. Eu não entendo a ovelha que não quer estar em comunhão com as outras ovelhas. E como é que vai vir um avivamento se o avivamento vem dessas experiências, dessa manifestação amorosa de Deus para o homem? E como é que Deus vai trabalhar na vida do homem se o homem não abre o coração? Perfeito, pastor. Mas já puxando esse gancho, a gente tem o outro lado e eu vou fazer essa pergunta pro Ágape. A gente também tem uma galera dizendo que tá assim, chegou o avivamento. E eu vou citar o nome de alguns porque é público, tá? Aqui não vai ser falta de ética porque é público. Misericórdia. Vamos lá. Temos 3 eventos que a gente vai citar aqui que batem um martelo que é o novo avivamento para o mundo. Descende, né? O Descende está aqui no Brasil, muito forte, veio dos Estados Unidos. A gente tem o Passion Conference, que é da Hilson. E a gente tem o Jesus Culture. Eles já falaram N vezes, inclusive aqui o último que teve aqui no Descende, que são o novo avivamento. Eles têm certeza que eles são a proliferação. Então vai a pergunta: você entende que eles são fruto de um novo avivamento, que eles são já um avivamento, ou que é apenas um movimento que pode acarretar em um avivamento? Eliel, eu vou contar a minha experiência, tá? Perfeito, perfeito. Eu creio que Deus está fazendo algo na terra, na sua igreja. 2023, no carnaval, a gente teve algo chamado Árvore Revival. Uma igreja que 70 anos atrás foi berço de um grande mover. Uma igreja não, perdão. Uma paróquia que foi dentro de uma universidade em Augsburg, Universidade Metodista de Augsburg. E 70 anos atrás eles viveram um grande mover. E de novo, não foi por acaso, tá? Algumas pessoas não sabem, mas o pessoal do iHope, do Movimento Internacional de Oração de Kansas City, estavam orando para que Deus reavivasse os poços daquela época. Porque o que existe hoje no meio dos jovens é que nós aguardamos uma grande onda de avivamento que vai predizer a volta de Cristo. Nós queremos que à medida que a tribulação vai aumentar, o governo de Cristo vai aumentar, a igreja vai se levantar em poder. Então, o que acontece é que grandes líderes de juventude e da igreja têm entendido que não é Deus que vai simplesmente fazer. Nós temos que nos posicionar para que o Senhor possa se mover baseado no clamor. Isso. Então esse povo do iHope começou a orar nessa universidade e chegou um belo dia que eles foram fazer uma reunião ordinária de uma capela antes de começar as aulas e eles começaram uma reunião que não acabou. Eles começaram uma reunião que durou 21 dias e só parou porque a reitoria da faculdade não estava mais gerindo a quantidade de milhares de pessoas que estavam indo do globo para aquela cidade para viver o que estava vendo ali. E aquilo ali ficou ao vivo no YouTube. Você vai procurar na internet, procurar Árvore Revival, você vai ver os vídeos ao vivo. Cara, eu pelas madrugadas ficava com eles e meu coração ficava em chamas. No mesmo ano, na mesma época, existia uma igreja chamada Juntos por Ti, em Vitória, no Espírito Santo. Que um pastor chamado Dan Sartori, pastor que ele é neto de implantador de igreja, na parte de mãe ou da parte de pai, são mais de 40 igrejas que o parte de pai, parte de mãe implantou a Assembleia de Deus em Vitória, Espírito Santo, em Minas também. E ele tinha um grupo de jovens lá que eles estavam começando a ser esticados em Deus. O que eu digo ser esticado por Deus? Jovens que começavam os cultos e na hora que terminar o culto, eles não queriam ir embora. Eles queriam durar uma reunião mais 1 hora, mais 1 hora e meia. E Deus estava começando a esticar essas reuniões nessa igreja. E chegou um belo dia que nessa mesma época que eles estavam sabendo essa notícia do que estava acontecendo lá em Augsburg, eles marcaram um sábado à noite para ir jogar vôlei e confraternizar na praia em Vitória. Só que caiu um temporal do nada de verão. Sabe o que eles decidiram fazer? Vamos para a igreja orar. Sabe o que aconteceu, tio? Aquela noite não terminou. Eles não conseguiram parar a reunião de oração, de adoração. No outro dia de manhã, quando estavam indo embora com pesar no coração, porque chegou um grupo de irmãos, não vamos esperar, vamos render vocês. Sabe o que aconteceu? 10 meses incessantes de adoração e intercessão naquela igreja. Jovens que estavam na faculdade, largaram suas casas e foram morar na igreja. Saíam do trabalho e iam para a igreja. Saíam da faculdade e iam para a igreja. Eles manteram um lugar de oração. Os homens, os pastores daquela região começaram a fazer reunião de arrependimento. Eles confessavam publicamente seus pecados. E eu tive o privilégio de, em 2023, estar presente.
paralíticos andaram. Tinha uma árvore em frente para a igreja que, de repente, do nada eu vi, começou a precisar, a árvore começou a florescer. Uma árvore que nunca tinha florescido. Coisas, sinais e maravilhas. Você vai lá no Instagram, Juntos por Ti, Pastor Dan Sartori. Tio, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está mudando algo na sua igreja. Glória e eu a Deus. não sei se é um homem que pode dizer, não, eu sou, não, mas nós como igreja estamos vivendo algo diferente dos céus. E eu chego numa cidade, Vitória da Conquista, para quem não sabe, eu sou um missionário do Rio de Janeiro, e eu me dou de cara com jovens que estão gastando a vida. Com homens que deixaram de viver apenas um evangelho apenas de púlpito e começaram a ir para a porta dos hospitais. Eu vejo uma rádio que abre espaço para oração, um movimento liderado por mulheres. Verdade, né? A gente não tem essa percepção. A gente tem um olhar muito crítico, mas só que Deus está fazendo algo. Eu não tive essa percepção. Ágape, eu vou pegar a sua fala para nossa última pergunta para o senhor, pastor. Se eu encerrar com essa pergunta. Eu gostei daquilo ali demais. Tio, o Descende está lutando em estádio. Sim, eles estão lutando. Péssimo, eles têm que comprar terrenos. Eu não estou sabendo. A gente tem que corroborar. Eu tenho que abrir o coração. Eu tenho que mudar. E já para trazer, pastor, eu vou corrigir a sua fala. O senhor falou que tem que mudar. Eu sei que tem alguns pensamentos, talvez o senhor pense diferente, mas tem uma frase que o senhor fala direto pra gente aqui, né, que a gente tá mais no particular. É uma frase que vai encaixar com a pergunta. Sempre que a gente brinca aqui com o pastor, né, fala sobre esse trabalho jovem, o pastor fala que ele é só o arco. Ele pega e lança. Né? Aqui tá minhas flechas, viu? E parece, gente, que isso é só uma frase, uma coisa de quem já tem caminhada, mas isso é uma frase mais bíblica do que dele. Por quê? Por que é bíblico, pastor? Qual é o maior problema dessa igreja não estar tendo avivamento? É porque os pastores continuam querendo os status. Eles não entenderam ainda que a igreja falou assim, ó o que tá lá, gente, não é eu não, tá? Ficar chateado com a Bíblia. Lá em Atos e também em 1 João, que é a carta de um pastor que foi adolescente com Cristo. Ele diz assim, ó: jovens, sois fortes. Senhores, vós fortificarão os jovens. E aí quando a gente vai para a estrutura, né? Qual era a ideia da igreja? Qual é o papel dos mais velhos na igreja? Eles tinham um papel de consolidação. O jovem tem todo o gasto para fazer. Se você mandar a gente na China, a gente vai. Misericórdia, eu não acompanho eles. Só que a gente pode ir pra China. Mas a gente tem que ter... Eu e pastor George, beijo. Pastorzão, beijo. Mas a gente pode até ir pra China, mas sem a estrutura certa a gente volta. E quem é que vai dessa estrutura para não voltar? É os mais velhos. Que não é questão da idade, é questão da experiência com Deus, com a intimidade. E pastor, pra gente finalizar, infelizmente, temos 5 minutinhos. Qual é o papel dessa geração jovem e com a geração mais antiga da igreja? Como que o avivamento consegue unir essas duas classes, né? Isso aí eu posso dar, assim, minha parecer, porque eu amo. Primeiro que um dia desses aí, alguns anos atrás, eu peguei, tem pouco tempo, os adolescentes da igreja para dar aula, né? Aula de escola dominical. E eu me senti assim em casa, né? É incrível porque a minha alma, eu descobri que a alma de um crente, ela não pode envelhecer. Sim, claro. O coração de um crente, você pode ficar velho, cheio de ruga, mas o coração de um verdadeiro cristão, permanecer, né? Ele tem que ser como uma criança. É a Bíblia, não sou bíblico, eu, gente, é a não Bíblia. Fica chateado, não fica chateado comigo. A Bíblia fala que a gente tem que ter... Seja como criança. Exatamente. Quando eu tô perto de vocês, eu quero confessar aqui, viu, meu sobrinho? E o Eliel. Aquele dia que vocês foram lá em casa almoçar, e o Ezequias, eu fiquei numa alegria incrível, parecia menino. Eu me dá vontade de ser mais menino. Foi massa, foi um momento bom. Vocês renovam as nossas forças, vocês trazem essa... De que ainda tem esperança, né? O Espírito Santo de Deus está em vocês, traz, aí a gente não está perdido. Então, o papel do velho nessa juventude que tem compromisso com Deus... Sim, não é qualquer um que a gente está falando. Não é podar e limitar, para de louvar agora na igreja, vai começar isso, para de falar. Não, cuidado com o que você fala. Não, negativo. O papel nosso é se juntar em espírito, ter tudo em comum, porque a Bíblia revela isso, e ser a mesma pessoa em Cristo. É um corpo só, sabe? Se o coração não tem a força que o braço tem, mas ele é o coração. Ele vai bombear. Eu sou o coração, ele vai bombear sangue. Tem que bombear. Entendeu? Então, o que eu tenho com esses jovens aqui, e essa pergunta para mim é fácil de responder, é o seguinte, é porque eu tenho que pegar o vigor que eles têm, apenas canalizar. Se eu sou o cérebro pensante, e se Deus está em mim, direcionar. E deixa aí, meu irmão. Quer tocar?
quer ficar na igreja, quer a chave, vai louvar o Senhor até o dia amanhecer, vai chamar todos os jovens da comunidade cristã para estar na igreja. Embora. Meu irmão, aqui está, louvado seja Deus. Eu não posso podar, por causa de uma doutrina eclesiológica, um conceito, aquilo que é espiritual para Deus. Eu não posso podar os jovens, eu não posso podar quando eles começam a revelar na igreja. Eu não posso podar quando você começa a falar de missões e aquilo me fere. Porque eu não. Olha, você fala de missões e aquilo me feriu, porque eu não faço o que você faz. E nem quer fazer. E tem gente que também não quer fazer. E aí eu vejo na Bíblia que você tá certo, mas eu não vou saber. Mas eu não vou. Olha, veja bem, você vai ser podado aqui. Não, eu tenho mais idade que você, eu conheço. Quem tá no comando sou eu, o Espírito Santo de Deus me usou. Não, meu querido, o Espírito do Santo Para de Deus arrogância, né? Só usa a pessoa que dá abertura para ela, e para dar abertura ao Espírito Santo de Deus, ela tem que estar como uma criança. E aí vem vocês. Queridos, infelizmente, por isso que eu falo. Não faça isso, por que isso essa que conversa tá boa demais. Podcast, o negócio tem que levar horas mesmo. Mas calma, que estamos arrumando algumas coisas para que a gente venha ter também mais horários em outras formas, também outras plataformas. Mas isso é para gerar aqui mesmo no Instagram, ó, porque não deu para ler, ó. Isso aqui é pergunta. Eu não tô conseguindo ler. Não, mas eu vou nem ler. Eu vou responder as perguntas, me dá depois o link. Não, depois a gente vai ter um momento. Vou responder vocês. A gente vai responder, gente, tá? Fique tranquilo. Mas só pra vocês entenderem, como um simples live, algo que é do cotidiano. Se eu fechar aqui, tem outras acontecendo. Mas alguém se prestou a parar e a entender. E queridos, é só agradecer e lembrar vocês que o avivamento ele sempre é pessoal. Mas o pessoal, ele vai se tornar coletivo. Tem uma coisa que eu queria fazer, posso fazer? Pode. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Pela vida do meu sobrinho, cara. Sabe, esse menino, ele só me traz alegria. Amém. E por você também. Amém, pai. Quando eu trouxe ele para ficar do teu lado, eu sabia que frutos daria. E motivou o coração do Jonathan. Motivou. Eu tenho certeza que ele, ultimamente, ele tem pensado em tudo que está acontecendo aqui nessa rádio. De uma forma melhor. E de uma outra forma. Com os problemas que ele está passando. Porque se tem um homem que pensa igual a mim, é o pai dele. Que está passando por uma grande luta, uma grande dificuldade. E as igrejas têm orado pelo teu pai. E sobre vocês dois, eu quero dizer o seguinte. Eu me surpreendo com você a cada dia. Porque eu não sabia que a tua interação espiritual fosse tão elevada e trazer esses comentários com tanta verdade. Essa verdade não é tua, é de Deus na tua vida. Sim. Que Deus abençoe você, meu filho. E você também. Amém. Ágape, para encerrar, toque um louvor que você acha que é o nosso louvor da agora. E toque. E pra gente finalizar, que Deus abençoe a todos e que o louvor vai finalizar, tá bom? Uma canção que foi citada aqui, uma canção universal. Ai, nosso nos céus, santo é o teu nome. Tchau, gente. Beijo. E teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Teu céu descer na terra como és no céu. Deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer sobre o Brasil, Pai, sobre a Vitória da Conquista, Pai, descer, deixe o céu descer. O avivamento tá na sua casa. Talvez você é o propagador. Não espere terceiros, não. Seja você a resposta de oração. Grande beijo. Até a próxima. Beijo, família. É o poder e tua é a glória pra sempre. Rapaz.